Insights, o podcast do Bradesco. O mercado de capitais no Brasil hoje contempla aproximadamente 6 milhões de investidores listados em bolsa. Até bem pouco tempo atrás, esse número não cruzava a barreira de 1 milhão. Verdade. A gente tem expectativas de que esse número seja ainda maior. A gente tem a expectativa de que nos próximos meses e anos o mercado de capitais volte a crescer muito, num contexto de redução da taxa de juros, num contexto de reaquecimento da economia, num contexto de crescimento econômico, né? E a gente está muito otimista de que a gente fez o dever de casa e preparou o ambiente, tanto na 178 quanto na 179, para que os assessores de investimento sejam multiplicadores. Esse é um dos destaques desse episódio, mas tem muito mais. Eu sou o Fernando Gaudi e sejam bem-vindos ao Insights, seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Hoje faremos mais um grande bate-papo com a CVM, que traz mais novidades para investir. Em vigor desde 1º de junho, as resoluções 178 e 179 da CVM trazem um novo contexto para o mundo da assessoria de investimentos. Para entender melhor sobre as mudanças definidas pelas novas regras e seus efeitos, convidamos o João Pedro Nascimento, que é presidente da CVM, Comissão de Valores Imobiliários, a voltar aqui ao Insights. João Pedro, muito obrigado. Bom, obrigado eu pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Devo agradecer novamente o convite do Insights, registrar a satisfação de poder trazer a CVM para conversar aqui com esse público amplo que escuta o podcast sobre essa nova regra, a nova regra dos assessores de investimento, as resoluções 178 e 179, que trazem mudanças importantes num contexto de modernização do nosso mercado de capitais, um contexto de escolhas assertivas e de prioridades no sentido de descomplicar a experiência do investidor e do emissor. Está bastante feliz aqui com o resultado da regra e vamos ter a oportunidade hoje de debater um pouquinho isso. Muito bom, bacana. Vamos falar bastante sobre esse assunto. E quem está também conosco é o Bruno Funchal, que é o CEO da Bradesco Asset. Bruno, obrigado pela presença, mais uma vez aqui conosco no Insights. Fernando, prazer estar aqui, é prazer receber o João Pedro também aqui pro Insights, já contribuiu muito na discussão da 175, né? E a CVM tem trazido elementos para modernizar o mercado e nada mais útil do que a gente trazer isso para o público, né? Então acho que o nosso papel aqui é provocar o João Pedro para tentar dirimir algumas dúvidas que podem surgir, né? Então, obrigado de novo pela presença e vamos aos trabalhos. Eu que agradeço. É isso aí. Lembrando que a gente vai falar sobre o novo marco regulatório dos assessores de investimento, que antes eram chamados de agentes autônomos, né? E, portanto, tem uma abrangência bem grande para o mercado de capitais. E aí, para a gente iniciar a nossa conversa, João Pedro, você pode fazer um panorama das principais alterações trazidas pela essa nova regulamentação? Acho que é uma maneira bacana da gente começar, mas eu ainda vou usar aqui só... Queria começar fazendo um agradecimento aos assessores de investimento, né? Também faria esse agradecimento às próprias corretoras. Acho que o mercado de capitais nos últimos anos ele apresentou um crescimento exponencial, tanto em número de participantes, sejam eles emissores ou investidores, quanto numa distribuição regional do mercado de capitais, né? Hoje a gente costuma dizer que o mercado de capitais está presente em cada uma das regiões do nosso Brasil, um país de proporções continentais. Então o mercado de capitais, que antes era um privilégio ali dos grandes centros urbanos e que estava maciçamente concentrado no Sudeste, hoje ele está presente no Sudeste, no Sul, no Centro-Oeste, no Norte, no Nordeste. A gente também tem observado que essa discussão do mercado de capitais, que antigamente era privativa dos grandes centros urbanos, hoje ela foi para o campo, para o interior de um país pujante, forte. E acho que é um pouco por conta disso que a gente começa falando um pouco das principais mudanças da 178 e da 179. Acho que a principal mudança, a mais aguardada, foi o fim da regra de exclusividade. Antigamente, os assessores de investimento eles ficavam regulatoriamente amarrados exclusivamente a uma determinada corretora, a uma determinada casa.
E a gente fez um estudo, uma análise de impacto regulatório para entender o que explicava essa necessidade dessa exclusividade. Voltamos à origem da regra, ela tinha sim uma razão de ser no passado, uma questão de relações de preposição, né? Em muitos momentos, vários dos assessores de investimento não tinham uma robustez suficiente para poderem assumir responsabilidades, num mercado que tinha outras características, né? Reconhecendo essa modernização, reconhecendo o amadurecimento da indústria de intermediários, tanto sob o enfoque das corretoras, quanto sob o enfoque dos assessores de investimento, o novo marco regulatório veio e concedeu a possibilidade de que as relações não sejam necessariamente exclusivas por uma determinação regulatória. Os colegas aqui têm formação econômica, o Funchal hoje super dedicado aqui a Bradesco Asset, mas um amigo de longa data do tempo lá de academia na Fundação Getúlio Vargas, era um super professor da Escola de Economia. A gente podia discutir aqui até algumas externalidades econômicas dessa mudança. Pensa, por exemplo, que quando você extingue a exclusividade regulatória, de uma certa maneira o Brasil segue um padrão internacional. E a gente pode olhar, por exemplo, para os exemplos dos Estados Unidos e da Austrália, em que os assessores de investimento também tiveram a liberdade, a palavra é essa, de não ficarem presos exclusivamente a uma casa de intermediários, né? E o que aconteceu? O fim da exclusividade regulatória não significou pura e simplesmente uma anarquia nessas relações entre os assessores e as corretoras, né? Mas isso teve uma externalidade econômica de eventualmente virar preço. Porque o que acontece? Acabou-se com a exclusividade regulatória, mas continua sendo possível convenções contratuais que estabeleçam relações exclusivas. E aí aquele grande assessor de investimento que eu quero que seja exclusivo de uma determinada plataforma, nessa relação contratual, isso acaba virando uma negociação de preço, então gera um benefício, gera uma vantagem econômica. Acho que um outro tema que a gente podia falar, que vem sendo bastante elogiado, é o tema da flexibilização dos tipos societários. Até bem pouco tempo atrás, os assessores de investimento obrigatoriamente tinham que ser sociedades simples, quase que reconhecendo nesse grupo, nesses agentes de mercado, uma estrutura de prestadores de serviço, sem o elemento da empresarialidade, né? Dentro do direito empresarial, as sociedades simples têm uma vocação tradicional para servirem para essas atividades não empresárias. E a gente foi observando que muitos dos assessores de investimento foram ganhando em sofisticação, foram ganhando em elementos de empresa. Nada mais justo que permitir que eles possam ter sociedades anônimas, sociedades limitadas, arranjos mais empresariais nas suas estruturas. Ou seja, agora eles têm a liberdade de escolher o seu tipo societário, a sua relação com o intermediário financeiro, algo que antes não era possível com base na regulação antiga, é isso. Perfeito. E ainda voltando na questão da flexibilização dos tipos societários, flexibilizou-se também a possibilidade da estrutura societária das empresas de assessores de investimento contemplarem no seu capital sócios de diferentes perfis, sócios capitalistas, investidores, o que também traz a possibilidade de um novo rearranjo econômico com aporte de capital para um amadurecimento ainda maior da indústria, do segmento. Surgiu também a figura do diretor responsável, que é uma questão importante, que eu tenho sempre gostado de valorizar, né? Que a CVM é muito responsável, né? De um lado, com uma mão, ela deu liberdade, prerrogativas, direitos. Com outra mão, ela reforçou o arranjo de responsabilidades. Então, quando ela cria a figura do diretor responsável, quando ela atribui para esse diretor responsável obrigações, deveres, a gente está criando ali um centro de imputação de responsabilidade, uma responsabilidade que no mercado de capitais ela é marcadamente subjetiva, né? Pressupõe a demonstração de culpa, pressupõe ali o descumprimento de uma obrigação prevista. Então, assim, é uma chance oportuna também da gente dizer que nesse arranjo de muitas flexibilizações tem também uma amarra nova, que é a figura do diretor responsável,
uma figura importante para dar cumprimento a essas atribuições todas colocadas. Podíamos falar também um pouco daquele fim da exigência do objeto social exclusivo, né? A gente tem observado que nessas grandes empresas de assessores de investimento têm surgido pessoas jurídicas com vocações distintas, né? É muito comum que o cliente final estabeleça uma relação de confiança com o assessor dele e queira que o assessor também o auxilie com outros produtos, né? Seguros, capitalização. E quando a gente chega e reconhece o fim do objeto social exclusivo e a possibilidade da existência de outras sociedades dentro de um arranjo societário melhor organizado, você está, na realidade, trazendo para a teoria aquilo que já se observava na prática. São muitas novidades na 178. E na 179, a principal novidade delas, que a gente podia também explorar um pouquinho aqui, é a questão da transparência das cadeias de remuneração e outras questões. Legal. A gente vê que é bastante coisa, né? Então, realmente são mudanças importantes aí para a profissão e para o funcionamento do mercado de uma maneira geral. Acho que é legal a gente, de alguma maneira, também tentar diferenciar para o público a figura do assessor de investimento, né? Ainda vamos chamar de agente autônomo por algum tempo, e do consultor de investimento, né? Então, normalmente o assessor de investimento ele é ligado diretamente ao intermediário financeiro, ele acaba tendo uma relação de remuneração direta com esse intermediário, enquanto o consultor ele é diretamente contratado pelo investidor para que possa ser feita uma avaliação. Enfim, eles acabam sendo figuras até complementares, certamente, no mercado. E além dessas figuras, eu acho que é interessante falar também um pouco para o nosso público, Bruno, da figura dos administradores de carteiras, né? Os gestores, né? No final do dia aqui, a gente está dentro de uma gestora de recursos. Então, só para ficar bem clara essa diferenciação, que às vezes existe uma certa confusão, o que é o assessor, o que é o consultor, o que é o gestor? Fala um pouquinho aí da figura do gestor. Então, Fernando, acho que o João Pedro tocou em pontos super relevantes de transformação nesse mundo dos assessores e a gente tem a mesma coisa acontecendo no mundo dos gestores. Na verdade, acho que mudanças estruturais no mercado, né, da forma de como você distribui, vende os produtos, fundos de investimento. A gente viu isso é uma mudança muito grande e as coisas já acabam se conversando, né? Junto com um ciclo econômico, né, um ciclo de queda de juros muito forte, a gente viu uma expansão desse mercado, né, de fundos de investimento mais complexos, né, que trazem mais valor agregado, mais sofisticados. Isso foi muito grande. Então, o papel do gestor é ficar buscando novos produtos, mais rentabilidade, e muitas vezes isso aí faz a gente lidar com produtos cada vez mais complexos. E alguém tem que explicar, isso aí tem que chegar de alguma forma no consumidor final, que é o investidor. O João Pedro falou algumas coisas que me chamou a atenção. Ele falou assim, está mais regionalizado, você tem muito mais heterogeneidade do comprador desse produto. E aí a mudança da regulação permite que a gente tenha mais investimento nesse setor, né, trazendo outros sócios, e aí permite trazer mais sofisticação, que é tudo que a gente precisa para fazer essa comunicação bem feita do que é um produto gerido pelo gestor, que é o fundo de investimento, que hoje está cada vez mais complexo, e isso aqui tem que chegar da melhor forma possível para o investidor. E esse meio quem faz são os assessores que estão agora sendo afetados por essa modernização regulatória, que vai trazer mais transparência, que é importante para o investidor ter essa informação, e que vai precisar explicar muito bem os produtos, porque você tem produtos cada vez mais sofisticados, ou seja, fundos que investem fora, FDIC, você tem produtos mais estruturados, e o papel do assessor é cada vez mais importante, né, João? Então, eu acho até que a 178 e a 179 devem ser entendidas como um reconhecimento desse ganho de protagonismo dos assessores de investimento. Perfeito. Produtos mais complexos, um mercado de capitais que cresceu muito ao longo dos últimos anos, né? Importante a gente ter até alguns números em perspectiva, né? O mercado de capitais no Brasil hoje contempla aproximadamente 6 milhões de investidores listados em bolsa.
Até bem pouco tempo atrás, esse número não cruzava a barreira de 1 milhão. Verdade. A gente tem expectativas de que esse número seja ainda maior. A gente tem a expectativa de que nos próximos meses e anos o mercado de capitais volte a crescer muito, num contexto de redução da taxa de juros, num contexto de reaquecimento da economia, num contexto de crescimento econômico, né? E a gente está muito otimista de que a gente fez o dever de casa e preparou o ambiente, tanto na 178 quanto na 179, para que os assessores de investimento sejam multiplicadores. Eu acho que os assessores de investimento, de uma certa maneira, são grandes multiplicadores da própria CVM. Pensando nesse nosso Brasilzão de proporções continentais, com muitas regiões, muitas vezes o assessor de investimento ele leva conhecimento, percepção, compreensão do produto. É isso que a gente espera, né? Então, uma nova regra com o reconhecimento da possibilidade dessas pessoas promoverem captações dentro das suas empresas, com o reconhecimento da possibilidade das plataformas dos assessores de investimento ganharem de tamanho, solidez. A gente acredita que eles vão auxiliar muito nesse crescimento que segue e que a gente acredita que está por vir aí no Brasil. Com certeza. E até para dar um pouco mais de cor aqui também nos números, se a gente olhar na última década, o número de assessores passou em torno aí de 5 mil para atualmente em torno de 23 mil assessores de investimento. Então é um crescimento muito significativo e sem dúvida nenhuma que a modernização da regulação faz todo sentido. E aí nesse contexto também você tocou num assunto que eu acho que vale a pena a gente aprofundar aqui, que é de interesse de todos, que diz respeito à transparência da remuneração. Né? Então a regulação ela trouxe esse nível de transparência em 3 etapas, né? Uma transparência um pouco mais aberta ali, que vai ter que ser disponível no site dos assessores de investimento em relação aos acordos de remuneração, uma transparência um pouco mais específica em relação ao cliente, as taxas que estão sendo cobradas de determinados produtos numa área logada, por exemplo, e mais especificamente, né, aí de fato o que aconteceu, quanto que ele realmente pagou no extrato trimestral, né? Então a regulação traz a figura desse extrato trimestral que vai ter que fazer essa abertura. Conta pra gente, João, qual óbvio, além desse aumento de transparência, que é importante para o investidor, mas quais são os desafios e como que o investidor deve fazer uso dessa informação, quais os benefícios que ela traz para o investidor, né? Qual o contato que ele deve ter com isso? É muito legal, até para a gente discutir algumas questões, né? A 178 e a 179 foram normas muito celebradas, eram normas aguardadas, e talvez o ponto mais polêmico desse novo marco regulatório que está ali contemplado na 179 é a questão desse nível de detalhamento, de transparência em relação às cadeias de remuneração. Importante a gente dar 2 passinhos para trás. Primeiro, para falar que a regulação do mercado de capitais, de uma maneira ampla, ela é uma regulação de condutas. A gente prescreve condutas e comportamentos esperados para determinados agentes de mercado, e aí a gente vai, por meio da transparência, da prestação de informação, acompanhando a condução daquelas condutas, correto? O que eu queria que a gente pensasse e refletisse? É absolutamente consistente com a regulação de conduta que tem na transparência, no princípio do full and fair disclosure, a sua pedra angular, essa maior revelação de informações em relação à cadeia de remuneração dos assessores de investimento. O X da questão é compreender o porquê. E o porquê, finalisticamente, é tentar fazer com que os investidores compreendam quais são os incentivos que os assessores de investimento têm ao oferecerem determinados produtos e oportunidades de investimento. Vou te dar um exemplo aqui hipotético. Parece um investidor, procura um determinado assessor de investimento, tem 100 mil reais para alocar. O assessor de investimento ele fala, eu tenho o produto X, o produto Y e o produto Z. E aí o investidor ele tenta entender quais são as rentabilidades, quais são as perspectivas, quais são os riscos.
mas falta um elemento. Olha, o produto X está comissionando o assessor de investimento muito melhor do que o Y e o Z. Então existe ali sim um certo conflito em relação a prestigiar aquele produto em detrimento dos demais. Ao mesmo tempo, quando se coloca luz, quando se coloca informação, quando se coloca transparência, o investidor, sabedor disso, que ainda assim segue adiante com aquela oportunidade de investimento, isso está absolutamente aderente às regras. No final das contas, a transparência protege o próprio assessor de investimento, na medida em que ele, eventualmente, pode ser melhor remunerado em um produto do que nos outros e, ainda assim, pode continuar distribuindo aquele produto na certeza de que o investidor que escolheu aquele produto assumiu o risco e o custo a mais que aquele produto traz. Então, assim, existe sempre um tema que eu costumo dizer que a regulação e as experiências num mercado tão complexo, tão técnico como é o caso do mercado de capitais, a regulação ela evolui com o diálogo, com a experimentação. Então agora o que a gente está buscando é a sintonia fina das informações qualitativas e quantitativas a serem reveladas e a forma como serão reveladas essas informações. A gente quer que os assessores de investimento cresçam, a gente quer que as corretoras cresçam, a gente quer que o mercado ganhe de tamanho e a gente tem, por razões óbvias, um mandato de proteger os investidores e a solidez do mercado. Então, tudo isso fecha de uma maneira bastante convergente. Assim. João, eu quando eu estava vendo a discussão, né, dessa nova regulação, eu fiquei no início um pouco cético. Acho que a sua explicação está totalmente pertinente. Eu tenho um pouco só de dúvida, porque no fundo é um custo de transação que o investidor vai pagar, né? Que é procurar essas informações. Que tudo bem, que é bom para ele vai ter um incentivo de fazer isso. Mas eu tenho dúvida até que ponto e qual tipo de investidor vai procurar essa informação. Eu tenho um pouco de dúvida e isso pode limitar o impacto da... Mas é uma provocação muito legal, né? Até para a gente também ter um cuidado de uma coisa que eu costumo falar, e vou aproveitar aqui o nosso podcast do Insights para falar de novo, né? A gente quer evitar aquilo que eu chamo de information overload. Assim, quando você atola a pessoa de informações a ponto dela não conseguir distinguir dentre as informações fornecidas quais são as úteis, quais são as relevantes, quais são aquelas que realmente não têm nenhuma funcionalidade e que estão só desviando a atração, a atenção, a percepção. Você tem um ponto. E aí eu acho que entra esse tema da sintonia fina. Em relação aos perfis dos investidores e ao uso mas aí você acha que também acho que vale um trabalho de uma divulgação muito ampla. Acho que um papel aqui que a gente está fazendo é mais ou menos esse, né? Começar a divulgar isso. Uma divulgação ampla sobre essas mudanças, de quais seriam esses benefícios para o investidor. O exemplo que você deu foi muito bom. E foi simples, né? Eu acho que o papel da comunicação com essa mudança é fundamental para justamente fazer a regra que foi feita atingir o objetivo que ela de fato está se propondo a fazer. Comunicação, diálogo, escutativa. 3 características do nosso mandato na CVM que certamente estarão presentes aqui nessa nova fase do marco regulatório dos assessores de investimento. Queria só aproveitar para também falar de um tema que é absolutamente fundamental, educação financeira. Uhum. Então, a gente está percebendo que o nosso mercado de capitais está ganhando em tamanho, que ele está ganhando em complexidade, que ele está ganhando em diversidade. O nosso mercado de capitais ele é cada vez mais democrático. E a CVM, inclusive, enxerga nos assessores de investimento uma oportunidade para ampliar ainda mais esse esforço de democratização num tema que a gente vem trabalhando para ser divulgado, que é o nosso mercado de capitais aberto, o nosso Open Capital Markets. A gente entende, por exemplo, que o mercado de capitais aberto ele tem relações com expansão, crescimento do mercado de capitais, simplificação da jornada de investimento, maior número de produtos disponíveis. Tudo isso passa pela existência dos multiplicadores do mercado de capitais, que são os assessores de investimento. Falar do tema dos assessores de investimento é reconhecer que eles também têm um papel no sentido de promover uma melhor compreensão dos produtos e das oportunidades de investimento pelos investidores.
eles acabam tendo uma contribuição importante também no tema da educação financeira. E em vários contextos, eles acabam tendo também desafios em relação aos influenciadores digitais, né? O tema dos influenciadores digitais está borbulhando. O tema dos influenciadores digitais traz 2 grandes desafios que eu venho falando repetidamente. A gente agora divulgou, acho que foi alguns meses atrás, um estudo da ASA, que é a nossa área de análise econômica, sobre os influenciadores digitais. Estudo muito legal, cuja leitura eu recomendo para você que está em casa. Buscar no site da CVM, é muito interessante. O nosso site é cvm.gov.br. A CVM também está muito ativa nas redes sociais, CVM.gov.br. Então, assim, o que eu diria para vocês em relação ao tema dos influenciadores digitais é que eles acabam, na área financeira, na área ali de assessoria ao mercado de capitais, eles tocam 2 problemas críticos. O primeiro é que eles invadem prerrogativas de outros agentes regulados do mercado de capitais, em especial os analistas e até mesmo os consultores que você estava aqui mencionando, né? Então, assim, a gente precisa tomar cuidado, não se pretende ter nenhum tipo de interferência na liberdade de expressão de ninguém, mas essas pessoas que fazem essa influência têm que tomar cuidado para não invadir a prerrogativa desses agentes regulados. Também tem outro tema bastante cuidadoso, é que muitas vezes a influência exercida tem consequências com movimentos subsequentes em operações bursáteis, operações de bolsa. Então, assim, o que não pode é eventualmente um influenciador gerar um movimento não espontâneo numa determinada ação, numa determinada cota de um fundo de investimento, num outro produto listado, e ali, na sequência, aquele produto experimenta uma oscilação para mais ou para menos, para cima ou para baixo, e a gente vai tentar entender e tem um nexo de causalidade entre a influência exercida e o movimento havido. Isso aí é um tema muito delicado. A gente está atento para isso. O tema dos influenciadores digitais teve o estudo divulgado esse ano, então está na agenda regulatória de 2023. É um tema quente para entrar na agenda regulatória de 2024 e é um desafio que a gente convida a comunidade inteira a ajudar a gente a ultrapassar, porque eu acredito que os influenciadores a gente tem que usar eles em favor da boa informação. Sim. Tem influenciadores digitais que têm uma quantidade tão grande de seguidores, imagina se eles forem também multiplicadores da boa informação, multiplicadores da boa qualidade da linguagem, da educação financeira, da percepção sobre as características dos produtos. Então, assim, eu tenho para mim que vários dos influenciadores digitais que hoje estão aí funcionando, etc., na verdade a gente devia olhar eles como colaboradores, pessoas que vão nos ajudar a melhorar esse diálogo. E eu acho que dentro daquele quesito de transparência, né, que sem dúvida é um mote aí do mercado de capitais, nessa questão dos influenciadores é sempre bom ficar claro também se há ou não algum tipo de conflito, né, algum tipo de patrocínio, esse tipo de informação é importante. Total, até para evitar aquela segunda perna do sujeito, olha, compre a ação tal, aí você vai ver, ele está gerando um movimento não espontâneo, e ele, ou eventualmente uma casa com a qual ele tem vinculação, estava comprado naquele papel. Pois é. Então, mas é um tema complexo, né? Mas certamente é um tema relevante. E aí, só voltando um pouco para a questão da transparência específica dos assessores e tentar fazer um paralelo também com a indústria de fundos, que a gente também teve uma nova regulamentação, que é a Resolução 175, e que traz a exigência também a partir de abril de 2024, da segregação das taxas de remuneração, né, dos prestadores de serviço, do administrador, do gestor, do custodiante, do distribuidor, que é algo semelhante, né? Seu gancho está perfeito. Paralelo com a transparência que está sendo exigida dos assessores de investimento, correto? Como é que vocês estão enxergando isso? Tempos e movimentos, né? Como é que as coisas casam, né? Exatamente. Como é que as coisas casam, dado que, pensando na resolução dos assessores que entra em vigor essa parte da transparência, ela já está em vigor, mas essa parte da transparência é 1º de janeiro do ano que vem, né? E essa dos fundos acaba sendo lá por abril. Como é que vocês estão visualizando essa transição, esse período de transição?
Então, a primeira coisa é que o seu gancho é perfeito, né? A gente está num esforço de tentar trazer mais transparência para que os investidores tenham a adequada percepção de quais são os custos embutidos nos assessores, nos produtos e etc., para eles poderem fazer uma decisão melhor informada. Esse é um esforço transversal, não se surpreendam se iniciativas semelhantes estejam também presentes em outras iniciativas regulatórias da CVM. A gente acredita que o Banco Central também seguirá essa mesma linha dentro do escopo regulatório dele. A questão temporal, eu gostei da sua expressão, tempos e movimentos, porque assim, a gente está ali trazendo as novidades, ao mesmo tempo dando prazo para que o mercado possa se adaptar a essas novidades, tentando fazer uma coisa que a gente chama de sintonia fina, ajuste temporal, acreditando que essas novidades são todas muito boas, mas que também não podem ser impostas muito rapidamente para que as pessoas possam se preparar para que isso funcione adequadamente. Legal. E eu acho que mudando um pouquinho aqui de tema também, pensando aqui na figura você comentou no início, João, do diretor responsável, né? Então agora as assessorias de investimento, muitas delas constituídas em forma de empresas, verdadeiras empresas com às vezes bilhões, né, sob gestão, ou sob custódia ali, vamos assim dizer. Qual que vai ser o papel desse diretor responsável, né? Porque é uma atribuição nova. Então, qual é essa figura? Como ela vai atuar? O diretor responsável nas empresas de assessoria de investimento, ele funciona de maneira semelhante a outros diretores responsáveis por outros tipos de obrigações no contexto da regulação do mercado de capitais. Eu gosto de evitar o linguajar excessivamente jurídico, porque ele acaba limitando em muitas coisas a percepção do público-alvo. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: o diretor responsável, ele se torna um centro de imputação de responsabilidade em paralelo à pessoa jurídica, à empresa de assessores de investimento. Tá? Então, o que acontece? A lei, inclusive, começa exigindo que o diretor responsável seja obrigatoriamente um assessor de investimento, e isso funciona de uma certa maneira como o reconhecimento, a alocação de obrigações e deveres específicos para esse diretor responsável. E o que é interessante para a gente entender? Quando a gente fala no direito, quando a gente fala em responsabilidade civil, no mais das vezes, existe a responsabilidade civil subjetiva, que é aquela que é atribuída, imputada quando tem a comprovação de culpa por parte do infrator, que cometeu um dano e aí, portanto, tem uma obrigação de fazer uma reparação. E tem também a responsabilidade civil objetiva, que independe de culpa e etc. A CVM ela não aplica, de forma geral, a responsabilidade civil objetiva. No mercado de capitais, na regulação do mercado de capitais, o conceito, o grande ponto de encontro das alocações de responsabilidades é a responsabilidade civil subjetiva. Então, com essa criação do diretor responsável, com a previsão de obrigações específicas, com a alocação de funções específicas, cria-se ali um centro gravitacional, um centro de imputação de responsabilidade. Esse diretor responsável, assim, é uma cadeira quente, então é mais alguém ali responsável por ajudar a dar cumprimento às regras nesse contexto inicial e de aprendizado. Fizemos uma transição em que deu-se muito poder para os assessores de investimento. Então, se com uma mão a gente deu muitas coisas, muitas prerrogativas, muitos poderes, com outra mão a gente está dando proteção, prudência, responsabilidade. Deixa eu pegar um gancho aqui, porque a gente tem falado muita coisa das resoluções, que são coisas bem micro, né? Ou seja, alguns movimentos de transparência, de nova forma societária, exclusividade ou não. Mas tudo isso vem num contexto amplo da visão da CVM, né? Que vocês têm lá. Então, mas vocês estão trazendo a mudança na questão de fundos, não 175, agora 178, 179. Agora vamos olhar para o macro. Esse teu pacote da CVM. O que você olhando assim, o mercado daqui a de assessores e de fundos e tal, daqui a 3, 4, 5 anos, para onde é que você acha que ele vai a partir dessas mudanças? Eu acho que do pacote mesmo, né?
todas essas mudanças? Todas essas mudanças são construídas com o olhar de simplificar a experiência do usuário do mercado de capitais. De uma certa maneira, por exemplo, o tema da liberdade, do fim da exclusividade, é um desdobramento da lei da liberdade econômica. De uma certa maneira, algumas das mudanças feitas na Resolução 175 também são desdobramentos da lei da liberdade econômica. E olhando para a nossa regulação com as movimentações em curso e as que estão por vir, associadas a iniciativas coordenadas, como, por exemplo, o Open Capital Markets, que eu gosto de chamar de mercado de capitais aberto, na realidade a gente está mirando um mercado de capitais mais amplo, mais inclusivo, mais democrático, um mercado de capitais que não é privilégio apenas de determinadas camadas sociais. Então, assim, o que a gente quer é que as brasileiras e os brasileiros dos mais diferentes perfis possam acessar o mercado de capitais para fazer planejamento ali de uma aposentadoria tranquila, para rentabilizar as suas reservas e outras questões. Então, assim, olhar para essas coisas todas, isso flerta bastante, por exemplo, com uma pauta que a gente tem de empoderar os investidores de varejo, trazer mais informação, mais proteção, para que eles possam também ter exigências dos grandes agentes do mercado de capitais semelhantes àquelas que são típicas dos investidores de atacado. Para onde que a gente está indo? A gente está indo para um mercado de capitais mais aberto, mais democrático, mais inclusivo, que olha algumas pautas estruturantes como oportunidades para aumentar de tamanho, ao mesmo tempo para ser mais receptivo às novidades. Então, assim, o que eu diria é que eu tenho, por exemplo, uma ambição de ver o mercado de capitais atingir a marca de 10 milhões de investidores. É uma ambição pretensiosa? Sim. Estamos pensando com uma ambição de ver o Brasil sim crescer. Estou acreditando muito que tem aí uma onda bem bacana por vir, que o mercado de capitais, inclusive, vai oferecer aí uma pauta e um espaço para o crescimento econômico brasileiro e um crescimento econômico feito com inclusão social. Quando a gente traz mais brasileiros e brasileiras para investirem por meio do mercado de capitais e poderem rentabilizar o seu dinheiro, a gente está fazendo um movimento semelhante, de alguma maneira, àquele que foi feito no passado pelo Banco Central em relação ao Open Banking e ao Open Finance, trazendo a experiência do mercado de capitais para mais gente. E aí a gente fala, por exemplo, do tema da portabilidade da custódia, transferência de custódia de fundos de investimento, que eu venho chamando de PIX do mercado de capitais. Então tem muitas coisas que são coordenadas, dá para entender que existe um arranjo compatível. Quando você fala que você identificou um gancho aqui na 175, eu fico satisfeito. Porque o objetivo é justamente esse, que essas normas sejam todas compatíveis e que elas formem todo um grande mosaico de modernização do mercado de capitais. E só vou pegar o teu gancho que você falou, poxa, meu objetivo é, quem dera a gente conseguir sair de 6 milhões para 10 milhões, e aí você tocou num ponto importante, porque no fundo isso é PIB, né? Porque a gente está falando de financiamento, de investimento, ou por meio de bolsa, ou por meio de debêntures, né? Ou seja, por meio de veículos, instrumentos financeiros. Esses instrumentos financeiros são aqueles que financiam as empresas, que permitem que as empresas investam de forma mais barata, que gera emprego e gera renda. Então isso é crescimento econômico. Então é uma peça relevante para que o setor privado consiga tracionar o crescimento econômico, né? O mercado de capitais, inclusive, ele tem uma capacidade de oferecer competitividade a modelos tradicionais de captação, como o sistema de crédito tradicional, etc. E eu costumo dizer o seguinte, é lógico que o mercado de capitais ele se desenvolve, cresce, se fortalece mais no ambiente dos juros baixos, mas mesmo no momento dos juros altos, o mercado de capitais é importantíssimo, porque ele vai oferecer alternativas que vão funcionar, inclusive, como propulsores da queda da taxa de juros. Tem vários setores da economia que estão observando no mercado de capitais uma grande oportunidade para melhor financiar a sua atividade. E aí a gente desempenha aquela função econômica essencial do mercado de capitais, que é servir como um ambiente de aproximação entre os poupadores e os tomadores. Os poupadores são aquelas pessoas que têm recursos disponíveis para fazer investimentos, os investidores, e os tomadores são os emissores, que estão ali fazendo uma emissão de um determinado valor mobiliário,
com o objetivo de, com aquela captação, desenvolver um outro projeto na economia real, na economia financeira. Isso gera emprego, renda, aquece a economia, auxilia na queda da taxa de juros, enfim, traz todo um contexto de prosperidade para o país. Muito bacana. Deixa eu aproveitar aqui também e colocar meu outro chapéu aqui de inovação. Foi anunciado uma parceria entre a CVM e a B3, né? Especificamente no tema de educação financeira e com o uso de inteligência artificial para ajudar os investidores, né? Então, eu acho que esse é um caminho, enfim, que faz todo sentido, até para possibilitar todo esse crescimento que a gente está falando aqui, né, na medida em que você consegue ganhar escala. Você pode falar um pouquinho mais dessa parceria? O que vocês estão pensando? Quais são os objetivos? Bacana, porque isso toca em 2 temas que são importantes demais, né? Primeiro, a gente tem trabalhado para uma CVM mais tecnológica. O Fernando Gaudi foi um querido colega da CVM, foi um diretor da CVM, e no seu tempo de diretor da CVM, a CVM não tinha nem Wi-Fi. Então a gente agora lá, desde o início da nossa gestão, tem feito da tecnologia uma prioridade. A gente tem aqui algumas iniciativas coordenadas para mostrar as mudanças tecnológicas que a gente conseguiu fazer, muitas delas com recursos próprios, outras usando recursos escassos, mas muito boas ideias, como por exemplo, iniciativas em curso com a ENAP, e outras questões usando também recursos que já estão disponíveis na B3, que também tem um papel ali de autorregulador na relação com a BSM, etc. A gente acredita muito no uso da tecnologia como um auxílio importante para a supervisão, para a fiscalização e para o melhor funcionamento do mercado de capitais. Então, assim, essa é uma pauta grande para a gente, é uma pauta que eu sei que o Bradesco também se dedica e que a gente aqui na CVM é receptivo a boas ideias. Muito bom. Bom, estamos chegando ao final aqui de mais um Insights. Passou rápido. Super rápido. Né? Acho que, enfim, a gente poderia continuar aqui com essa conversa super agradável e super instrutiva. Teremos outras oportunidades. Mas, como de costume, eu vou pedir uma dica cultural aqui dos nossos convidados. Vou começar com o João Pedro. João Pedro, você tem alguma sugestão aí, alguma dica cultural para o nosso público? Eu devia sugerir livros e leituras, etc. Confesso que o mandato da CVM não tem me sobrado muito tempo para fazer novas leituras. Então, eu vou acabar incorrendo em sugestões antigas e que são as que eu de fato fiz. A minha recomendação para quem tem interesse aí para estudos humanísticos, percepção sobre a humanidade, a evolução da humanidade, é a leitura do livro Sapiens, do Yuval Noah Harari, que é um livro maravilhoso, é um livro que pode ser lido em todas as idades e é um livro muito interessante. Eu costumava usar ele até nas minhas aulas, na vida acadêmica, porque tem vários insights ali, usando aqui o nome do podcast para fazer uma homenagem, no livro que a gente consegue transpor para as aulas e para as discussões de sala de aula. Então o livro do Yuval Noah Harari é muito legal. Tem o Homo Deus, que eu também gostei, mas gostei mais do Sapiens aqui para não deixar ninguém... E eu li as 21 lições do século XXI. As 21 lições do século XXI eu li durante a pandemia, quando eu estava com Covid, então talvez por isso eu não tenha gostado tanto dela. Mas o Sapiens eu gostei demais, então deixo ele como a minha sugestão cultural. Bacana. Sigo o relator. Eu acho que eu li o Sapiens, é muito bom realmente o livro, né? Então, acho que para quem não leu, vale muito a pena ler esse livro, bacana, traz muita... Acho que te muda um pouco a sua perspectiva de mundo. E minha outra dica que eu dei no podcast passado, eu tinha falado de uma série do Netflix, que era sobre o Tour de France, que é super legal para você entender a dinâmica do time, da formação da equipe, da liderança e como é que todo é o processo do Tour de France. Não vou recomendar isso, mas vou recomendar um outro, que é a história do Mark Cavendish, que foi um dos maiores campeões de etapas do Tour de France. E aí você vê a resiliência. Basicamente é essa a mensagem, a resiliência e como é que você pode estar um dia lá em cima, outro dia lá embaixo, como é que você faz para poder buscar e dar a volta por cima. Muito bacana. Esse é um documentário mais curto. Vou tentar assistir, não conheço nenhum dos dois. E assim chegamos ao final de mais um podcast Insights. Lembrando que o Insights está nas principais plataformas de áudio, no Instagram,
lá no perfil podcast.insights. Siga a gente e fique por dentro das gravações, dos bastidores e muito mais. Até breve, tchau!